Então vamos supor que todos nós estamos aqui preparados para seguir viagem à Aparecida. Só que hoje tem um problema, um problemaço. Nenhum de nós sabe o caminho para chegar em Aparecida, porque nunca ninguém foi. Só que ainda tem outro problema, Júlio. Não tem GPS, não tem o tijolão guia, que graças a Deus que aquilo foi abolido, né? Porque ninguém merecia aquilo. Mas tudo bem, não tem. E quer ainda intensificar o problema? Nem o motorista sabe do caminho. E aí? Nem o motorista sabe. Ninguém sabe. Agora começa a pergunta. A pergunta que eu faço para você. Sendo que todos não sabem do caminho, ninguém foi em Aparecida, nem mesmo o motorista, eu faço a pergunta: o que é que vai me ajudar a chegar em Aparecida? A estrada ou a placa? A estrada ou a placa? A placa sem a estrada? Esse ônibus é o quê? Com asas que sobrevoam? Não é, Ed? Uai, a placa sem a estrada? Ué, então irmãos, entendamos uma coisa. Aqui nós começamos então a entender quando Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus de fato é o caminho. É por ele que nós temos que seguir. Que fique muito bem claro e entendido que quase eu ia me queimando com a vela. E aí, que fica bem claro e entendido que, de fato, meu irmão, para nós chegarmos em Aparecida é indispensável a estrada, porque nós precisamos dela sim. Jesus é o caminho. Nós temos que entender, meu irmão, que não há salvação fora dessa estrada chamada Jesus. Não há milagre sem essa estrada chamada Jesus. Não há, meu irmão, alegria. Não há alegria fora dessa estrada chamada Jesus. Se quando nós vamos em Aparecida, pegando a estrada para viver um domingo feliz, então saiba de uma coisa: sem essa estrada chamada Jesus, agora o que eu estou dizendo para você é a nível espiritual. A nível espiritual, entendamos isso: não há salvação fora de Jesus, não há alegria fora de Jesus, não há milagre, não há cura, não há libertação fora de Jesus, não há solução de problemas fora de Jesus. Será que você está me entendendo, igreja? Sim. Não há como você caminhar, meu irmão, nesta vida rumo ao destino que nos espera, que é exatamente o céu, se não passarmos por essa estrada chamada Jesus. Nós temos que entender isso. Tudo agora, meu irmão, na homilia foi muito bom, engraçado, todo mundo riu, agora está na hora de chorar, para equilibrar. Okay? Não há. E vá segurando aí, meu irmão, que vai vir mais pauleira. Não há. Não há caminho certo se não for esse caminho chamado Jesus. Você está me entendendo? Diga amém. Amém. Se você está me entendendo, diga amém. Amém. Agora me diga uma coisa, meu irmão, se nós, quando eu comecei a comparação, indo em Aparecida, ninguém sabe do caminho, ninguém sabe para onde seguir, para onde prosseguir, nem mesmo o motorista, portanto, sem a placa nós não vamos nos ver perdidos. Nós não vamos conseguir se encontrar sem a placa. E eu quero já dizer aqui, sem enrolar, se Jesus de fato, Ele é o caminho, a verdade e a vida, e não há salvação fora de Jesus. Mas como acabei de dar então aqui a comparação, que o que vai me ajudar a chegar em Aparecida, meu irmão,
já que eu não tenho um GPS, já que eu não tenho um guia, são as placas que sinalizam o caminho que eu devo prosseguir. Sabe o que isso significa? Isso no nível espiritual. Jesus, de fato, é indiscutível, é indispensável, Ele sim é o caminho. É por essa estrada que eu devo seguir, é dessa estrada que eu devo pisar, é nessa estrada que eu devo ficar. Mas saibamos de uma coisa, nós sozinhos não vamos dar conta de encontrar a felicidade perfeita, nós sozinhos não vamos conseguir achar a fonte do milagre, nós sozinhos não vamos conseguir, meu irmão, chegar na estrada certa, nós sozinhos, com a nossa ignorância, com a nossa falta de conhecimento, nós não vamos ter capacidade de encontrar o caminho certo, nós não vamos ter capacidade sozinho de chegar até Deus, de chegar até o céu. Por isso que existe a placa. E no nível espiritual, a placa, sabe quem vencer? Viva o mês de maio, mês de Maria. A placa vencer a Santíssima Virgem Maria. Ela é que aponta a estrada, o caminho até Deus, até o céu. Ela aponta para nós, Deus. E aplauda a Nossa Senhora, aplauda a Santíssima Virgem Maria. Olha para mim que eu provo para você que eu não estou falando besteira. Sabe por que ela é a placa? Porque vai então nos ensinar a igreja que ela é conhecida como auxílio dos cristãos. A placa auxilia o motorista a chegar no seu destino. Nossa Senhora nos auxilia a chegarmos até o céu. Aplauda mesmo! Bonito, aplausos, viu? Agora quero ver. Agora bora lá. Se aqueles que entenderam não vão se assustar, mas quem não entendeu, então se prepare que lá vem bomba. Inclusive vocês que estão aí em casa, ok? Se tiver a coragem, venha me visitar, que a gente tem muito o que conversar. Ok? Então bora lá, meu irmão. Para aqueles que entenderam. Se Nossa Senhora é essa placa que vem exatamente nos auxiliar nessa estrada, nesta caminhada. Porque lembre-se o seguinte, a vida ela só tem sentido enquanto eu vivo essa vida para Deus, para a eternidade. Senão não tem sentido nenhum você continuar vivendo. Isso aqui, essa observação tem que ficar muito bem clara aqui para nós. Se nós não vivermos para Deus, para a eternidade, para o céu, então lamento, meu irmão, não adianta de nada a vida que você está levando. Não adianta de nada. E Nossa Senhora é auxílio dos cristãos. Ela não vem ser a estrada, porque o caminho, a verdade e a vida é Jesus. Ela é a placa que apenas sinaliza Deus. Isso fica a prova. Ela não veio ocupar o lugar de Deus. Ela veio exatamente nos apontar Deus. Ela veio nos mostrar Jesus. Sabe o que a gente começa então a entender? Outras coisas a mais aqui. E sabe o que é? Se sem a estrada que é Jesus eu não chego até o céu, portanto sem a Santíssima Virgem Maria eu não consigo encontrar a estrada que é Jesus. Parece que não entendeu. Parece que não entendeu. Parece que não entendeu. Gente, a placa ela sinaliza qual a estrada que eu devo seguir. Amém? Amém. Ok. Nossa Senhora ela venceu quem? A placa. Enquanto Jesus, a estrada. Então Nossa Senhora ela indica qual é então a estrada, o chão batido que eu tenho que seguir. Portanto, sem
a Santíssima Virgem Maria, eu estou completamente perdido nessa vida. Você, meu irmão, meus pêsames, quem não acolheu e aceita Nossa Senhora como sua mãe, como sua intercessora, e meus pêsames para aqueles que não têm devoção a Nossa Senhora, porque quem não tem devoção vai viver a vida inteira perdido, sem entender e sem se encontrar, muito menos consigo mesmo. Não vai. Não vai. Não vai. Muito simples isso, sabe por quê? Porque a nossa condição de pecadores com a mancha do pecado original me leva, meu irmão, a possuir essa ignorância. E ninguém mais experiente nisso do que a Santíssima Virgem Maria. Ela sabe muito melhor qual caminho seguir. Ela é placa segura, meu irmão. Não é GPS quebrado, porque até o GPS, às vezes, ao invés de ajudar, só atrapalha. Aquela praga uma vez, meu irmão, já me levou no matagal. Detalhe que eu estava esquecendo. É por isso que Deus, meu irmão, não escolheu o GPS. Porque o GPS às vezes falha, só nos manda para caminho errado. Quer ver uma coisa? Quantas das vezes é que o GPS ele mandou para a estrada errada? Levanta a mão e grita eu. Joga fora esse GPS, sabe o que isso significa? Joga fora, meu irmão, as orientações, as ideias, as indicações do outro, do mundo. Porque a nossa verdadeira indicação, que é seguro, que vai nos ajudar de forma certa e segura a chegar até Deus e a felicidade, é a Santíssima Virgem Maria, porque não há ninguém que conhece mais essa estrada do que ela, que é Jesus. Ela é guia. A placa tem função de guia. Então entenda, Nossa Senhora é guia, meu irmão. Quem já foi, por exemplo, na Terra Santa sabe muito bem. Se nós chegarmos lá de supetão, meu irmão, é capaz da gente entrar numa zona de tiroteio, que é metralhadora para tudo que é lado. Porque a gente não sabe. Nós precisamos lá de um guia para poder o quê? Nos guiar. Assim também é essa vida, meu irmão. Nós precisamos de uma guia. Nós precisamos de placas para poder nos encontrarmos. Por isso, sem a Santíssima Virgem Maria, você não vai se encontrar. Você não vai chegar até Deus, você não vai chegar até o céu. Pode não aceitar quem quiser, pode discordar quem quiser, mas a verdade ela aqui tem que ser dita. Se Jesus escolheu esse instrumento como placa, a sua mãe, quem sou eu para derrubar por terra essa placa e dizer para ela, você não sabe de nada, quem sabe sou eu. Quem somos nós? Quem somos nós? Irmãos, tem mais, padre, tem. O que foi que eu tinha dito no final, no início? Eu estou a fim de pregar, e Deus está a fim de falar. Então diga, fala Deus, porque teu servo escuta. Fala Deus. Estou começando a me sentir aliviado. Hoje eu vou dormir tranquilamente sonhando com os anjos. Porque estou saindo daqui aliviado, porque estou pregando e falando o que Deus quer que eu fale. Amém? Amém. Então bora aqui continuar um pouco mais. Bora. Mas sabe qual é o problema? O problema das pessoas é que ela
com um problema chamado orgulho, ela às vezes tem dificuldade em se submeter e aceitar a ajuda do outro. Deixa eu sentar aqui para a gente conversar um pouquinho melhor. A câmera está pegando aí? Acho que a gente fala melhor, sabe, Julie? Não é? Perto de você, aí é que a gente... Porque é para você também, você entendeu? Amém. Então bora lá. Irmãos, porque sabe qual é a ânsia do homem? Ele, por causa do seu orgulho, ele não quer se submeter, muitas das vezes, à ajuda e à necessidade do outro. Por quê? Porque ele não suporta ser passado e olhado como aquele que não sabe. Eu não sei se você está conseguindo entender o que eu estou dizendo. Quantas pessoas é que, por exemplo, um exemplo que eu dou. A gente então pega o carro, alguém então está dirigindo para você, você sabe indicar o caminho, e chega um momento que a pessoa fala, não precisa falar porque eu sei do caminho. Não é mais ou menos isso, Ed? E pior, acaba errando depois. Aí o que a gente fala? Eu quis ajudar. Gente, vê se você entende e sejamos sinceros. As pessoas, elas têm dificuldade de ser diminuída diante do outro. As pessoas têm dificuldade, Bia, de ser visto como aquele que sabe menos do que o outro, porque a ânsia do homem é ele querer sempre ter mais. O homem no pecado, no orgulho, ele tem dificuldade de aceitar que ele tem menos capacidade do que o outro. Isso vale para quem é ministro de música, porque isso reina às vezes, não é, Bia? O outro não suporta ver que o outro às vezes canta melhor do que aquele. Ou a questão de ministério para ministério. Ou às vezes ainda pior, que eu vou dizer sem ter vergonha de falar, isso para mim é uma vergonha porque sou padre. O pior é quando a gente vê isso entre padres com padres. O outro não consegue ver que ele está desenvolvendo menos do que o outro. Aí entra a questão da inveja. Aí começam as competições. A competição de ver quem é que lota a igreja. Estou sendo aqui jogo aberto, meu irmão. Estou falando nomes? Estou dizendo quem é? Estou dizendo que tem. Mas não queira que eu fale onde é o endereço, que eu não vou falar. Não é? Só não dou endereço. Eu ia dizer um nome feio, depois que eu assuei o nariz. Mas para você não sentir nojo, eu vou ficar calado. E eu vou falar. Eita catarreira danada. Ai, Jesus, às vezes eu posso ser juízo, meu pai. É que eu sou muito sincero, sabe? Gente, será que você está entendendo o que eu quero lhe dizer? Sim. Ninguém quer ser passado para trás. Quer ver que eu lhe provo isso? Quantas das vezes em situações que a gente diz, não levo desaforo para casa. Orgulho. E lamento lhe dizer, a pessoa que ela não consegue ser devota à Santíssima Virgem Maria é uma pessoa profundamente orgulhosa. Que ela está tendo dificuldade, que ela precisa de alguém que sabe muito mais do que ela o caminho. Perdoe-me. Sem medo de dizer, e é para gravar mesmo.
Pessoas que têm dificuldade de ser devoto de Nossa Senhora, ela tem exatamente essa dificuldade imensa de aceitar a ajuda do outro, quando ali ela vai saber que o outro sabe mais do que ela. Eu estou querendo dizer, meu irmão, naquele tipo de pessoa que diz que ela não precisa de ajuda de ninguém para ser feliz. Que ela não precisa da ajuda de ninguém para conseguir alguma coisa. E você sabe que tem esse tipo de pessoa. Tem ou não tem? Tem ou não tem? Que ela sempre acha que ela vai conseguir sozinho. Vaidade. Orgulho. Isso é, gente, um sinal claro de uma pessoa orgulhosa. É a pessoa que tem dificuldade de aceitar que Nossa Senhora é verdadeiramente a mãe de Deus, a mãe de Jesus e mãe nossa. E que Deus colocou ela atrás dele para auxiliar ele. Em primeiro lugar, Jesus, mas logo atrás vem ela. Portanto, meu irmão, Jesus é infinitamente maior do que Nossa Senhora, mas Nossa Senhora é infinitamente maior do que qualquer um de nós. Infinitamente. Sabe? Agora quer que eu ainda intensifique a paulada aqui? Agora que o negócio vai doer mesmo. Se de fato nós soubéssemos mesmo do caminho, se de fato, Julie, nós tivéssemos o conhecimento de onde eu devo seguir, se de fato eu tenho o entendimento, a clareza, sabe, a estrada que eu devo seguir, o caminho que eu devo seguir, então muito bem, você jamais pecaria. Você jamais teria se desvirtuado, meu irmão, teria exatamente mudado de caminho para ir para a pornografia. Você jamais teria mudado de caminho para ir para os vícios. Você jamais teria mudado de caminho para ir para as bebedeiras. Você jamais tinha saído da igreja para ir para as baladas. Você jamais teria mudado de caminho para ir para o pancadão, descer até o chão. Se nós de fato soubéssemos e tivéssemos o conhecimento desse caminho, então muito bem. Nós todos tínhamos então permanecido fiéis a Deus. Mas o nosso pecado diz o quanto eu sou ignorante e o quanto eu preciso de Deus e da Santíssima Virgem Maria para me encontrar. Ou sinal, sabe o que é o sinal também de orgulho devido à vaidade? É a pessoa que diz, quando ela é corrigida pelo outro, a outra pessoa diz e fala, eu sei o que estou fazendo, fique na sua. Eita Deus, parece que hoje desde cedo, gente, eu estou colocando não somente o dedo, mas a mão na ferida. Fala Deus, você não gritou isso? E aí, quer que Deus ainda continue falando? Ou está desistindo agora? Hoje eu encontrei uma senhora que ela pegou e falou, padre, que humilia do senhor. Padre, se humilia deve ser levado para mais gente, para fora. Eu falei, minha filha, não se preocupe que hoje vai ser levado. E realmente, irmãos, só que saiba de uma coisa, para falar isso aqui, meu filho, se tivéssemos, que a semana passada eu corrigi esse negócio de ser macho, porque macho é um termo designado para bicho, lembra que o padre falou? Mas,
Se tivéssemos de usar esse termo macho, eu ia dizer uma coisa para você muito séria. Já que é para humilhar, bora humilhar. Sabe o que eu lhe dizeria de forma séria? Se tivéssemos de usar o termo macho, macho de verdade, não é aquele que pega o maior número de menininhas. Macho de verdade é aquele que tem coragem de ser verdadeiramente cristão, verdadeiramente católico, verdadeiramente de Deus, porque olha ao seu redor, são poucos que são chamados, mas poucos são escolhidos, poucos chegam, mas poucos perseveram, poucos começam, mas são poucos que terminam. Então, meu filho, se tivesse que usar esse termo, macho de verdade é continuar sendo de Deus, mesmo com as lutas. E aí? Eita, padre. Se disser fala a Deus, eu vou falar mais. Você só dizendo, fala a Deus, fala a Deus. Aí depois o padre fica aqui sozinho sendo arrebentado, né? Ai, Jesus. Então, irmãos, que fique bem claro aqui essa coisa, irmãos. Então, como o padre que estava querendo aqui dizer, tem que ter coragem, meu irmão. A palavra de Deus nos dá a palavra de ordem que diz: denunciai abertamente as obras das trevas. Para fazer isso tem que ter coragem, tem que ter peito, meu irmão. Porque depois você tem que se preparar para pagar o preço. O preço da crítica, o preço da perseguição. O preço, meu irmão, da falta de compreensão. E falando em falta de compreensão, eu quero terminar aqui falando exatamente uma coisa, olhando aqui para você também. Certa vez, numa antiga paróquia minha, depois de estar vivendo um momento de profundas incompreensões de pessoas que estavam na minha volta, de sendo criticado, de sendo, meu irmão, exatamente mal falado. E nesse momento, meu irmão, de dor em que a gente começa a sentir o peso da solidão, da rejeição, por causa de uma palavra de verdade pregada, sabe, Júlio? Aí as pessoas começam a fugir, as pessoas começam então a realmente a se afastar, por quê? Porque se sentirem incomodados. Aliás, eu quero lembrar uma coisa, o próprio Jesus mesmo diz: eu não vim para agradar, eu vim para incomodar. Palavra verdadeira de Deus não é aquela que vem adocicado na boca, mas é aquela, meu irmão, que vem amargo, mas que traz a nossa cura, a nossa salvação. Remédio bom não é aquele doce, remédio bom é aquele amargo. Chupa essa manga e aplauda. Oh, Deus poderoso, fala aí mais, fala, Deus. Meu filho, quem já viveu na vida sabe, remédio bom é remédio amargo. É aquele, meu irmão, que você fecha os olhos e reza antes de tomar. Enfermeira Bia, você sabe o que eu estou dizendo, minha querida. Remédio bom é que dói. Quer ver outro exemplo que eu vou pôr? A enfermeira está aqui para me confirmar. Qual é o remédio que age mais rápido? É um comprimido ou uma injeção? Ok, muito bem. Tomar comprimido dói? E tomar injeção dói?
Chupa essa manga, porque se está doendo é porque é a sua cura. Quer que eu continue? Continue gritando. Fala, Deus. Ei! E aí, meu filho, segura. Meu filho, veio doído em você? Te incomodou? A palavra está te incomodando? O que Deus está pedindo para você, meu irmão, é difícil? A vida, meu irmão, que você tem levado com as provações da vida, tem doído? Pois saiba, por mais que você não consiga acreditar, mas os sofrimentos da vida, muitos deles são providências de Deus, como remédio amargo, como injeção na bunda, para nossa cura, para nossa salvação. Grita aí, fala, Deus. Então, por favor, mude de estrada, muda de caminho, porque esses remédios adocicados que vocês estão buscando por aí afora, que é solução imediata por meio dos terreiros da vida, meu irmão, isso não vai trazer cura definitiva para você. Remédio que cura é remédio que dói. É remédio que dói, irmãos. Aplauda, pelo amor de Deus. Uou! Fiquei doido para jogar essa água na minha cabeça agora. Se você gritar mais uma vez, fala Deus, é capaz de jogar um balde. Fala Deus! Fala Deus! Fala Deus! Pronto, mãe, já estou de banho tomado. Já não preciso tomar banho hoje quando chegar em casa. Eita! Não fale mais, fala Deus, não. Ai, Julie, minha irmã, minha amiga, minha filha. O que Deus está fazendo hoje aqui, Bia, é a chuva. Viu a chuva? Chuva. Chuva. Eita, Senhor. E aí, meu filho, quais os comentários aí? Esse pato é doido. Ai, Ed. E aí, meu filho? Não tem nada que opinar? Amém. Eita, Senhor. Mas, gente, no fundo, mas essa aguinha aqui me deu uma refrescada agora. Até isso Deus ajuda. Ele impulsa para refrescar. Ó. Então, meu irmão, se liga. E eu quero terminar. Vamos voltar ao papo aqui. O papo é o seguinte, meu irmão. Estava eu então um dia, numa antiga paróquia minha, passando então por um momento de dificuldade, de solidão, do qual você só encontrava incompreensões na sua volta, críticas, e que muitas das vezes, em algumas vezes, me fez, meu irmão, me colocar em oração e começar então aquela tentação de dúvidas. Será que eu estou fazendo certo? Será que eu não estou fazendo tudo errado? Será que as pessoas não têm razão? E sabe o que Deus falou, Bia? Sabe o que Deus falou, Julie? Sabe o que Deus falou, Ed?
direto, reto e objetivo, quase que dizendo: oh, minha pequena anta, meu filho, Deus dizendo para mim, é muito melhor você ser mal compreendido com a verdade do que você ser compreendido com a mentira. Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. É muito melhor ser mal compreendido com a verdade do que ser compreendido com a mentira. Porque quem liberta é a verdade e não a mentira. O pai da mentira é o demônio, mas a verdade, o caminho e a vida é Jesus. Amém? Glória a Deus! Valeu! Deus falou com você? Ele está no meio de nós, e fica em pé e faça um grande barulho para Jesus. Um grande barulho para Jesus. Deus bendito, a batina está toda molhada, meu pai.